Que a paz esteja entre nós. Hoje vamos falar sobre este tema que o Júnior já adiantou, em busca da iluminação interior. E se eu falar para vocês que todos vocês já são espíritos de luz, vocês acreditariam nisso? Todos nós já somos espíritos de luz. Nós já avançamos e muito na nossa evolução espiritual. Por isso, somos espíritos de luz. Agora a pergunta que vem, né? Uma pergunta boa, mas daí vem a outra. Quanto brilha a nossa luz? Ela é uma luz intensa. Vamos imaginar um refletor. A nossa luz é uma lâmpada. A nossa luz é uma vela. A nossa luz é um fósforo aceso. Quanto brilha a nossa luz? Espírito de luz, nós já somos. E com certeza hoje todos nós viemos aqui em busca da ajuda dos espíritos de luz, aqueles que têm uma luz intensa, porque eles querem nos ajudar. Mas nós também somos espíritos de luz. Em determinado momento do Sermão da Montanha, Jesus estava ensinando sobre comportamento para as pessoas que lá estavam, para aqueles que estavam o seguindo. Jesus ensinava sobre como as pessoas deveriam se comportar. Ele aconselhava as pessoas a seguirem certas virtudes, certas retidão, para se tornarem faróis brilhantes naquele mundo, aquele mundo que estava imerso numa grande escuridão. Jesus veio trazer muita luz com seus ensinamentos. Mas ele estava aconselhando, lá no Sermão da Montanha, as pessoas a mudarem o comportamento, para que elas pudessem se tornar faróis brilhantes. E aí ele termina esse ensinamento dizendo: deixai brilhar a vossa luz. Ele queria que nós, cada um de nós, ou aqueles que estavam lá naquele momento, deixassem brilhar a vossa luz. E é isso que nós temos que pensar. Como está a nossa luz? Nós somos espíritos de luz. Quando Jesus disse, brilhe a vossa luz para aqueles que estavam ouvindo a ele, ele já sabia que aqueles que estavam lá já eram seres de luz. Por isso ele falou, brilhe a vossa luz. E eu digo o mesmo agora. Ouvindo o que Jesus disse, vamos repetir. Brilhe a vossa luz. Porque nós todos somos espíritos de luz. O que Jesus quer de nós, queria daquele povo daquela época, era que nós fortalecêssemos essa luz interior dentro de nós, que fizéssemos essa luz brilhar mais. Será que nós podemos fazer isso? Claro que podemos, claro que podemos. E é isso que nós precisamos fazer, mas precisamos antes entender o que Jesus se referia quando disse, brilhe a vossa luz. O que tem que brilhar dentro de nós? Para que essa luz realmente brilhe
intensamente. Quando Jesus disse, brilhe a vossa luz, ele estava se referindo a uma iluminação interior, algo que é de dentro de nós. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora que tem que brilhar. Então, nós todos temos essa condição. Jesus fez esse convite àquelas pessoas. Jesus, no Sermão da Montanha, estava falando em mudança de comportamento. Jesus, quando fala em mudança de comportamento, ele fica falando, mudem a mentalidade, que é mudar os pensamentos. Mudem o seu comportamento. Mudem o seu estado de espírito, que é sentimento. Então, hoje a nossa ciência já mostrou para nós, em milhares de pesquisas, que nossos pensamentos e nossos sentimentos criam energias. Se eu tenho um pensamento de tristeza, de angústia, de revolta, de mágoa, junto com sentimentos que pensamento e sentimento se cruzam, se eu tenho muita mágoa, muito rancor, muita tristeza, eu crio uma energia. E essa energia me adoece. Isso está provado cientificamente. Então, grande parte das nossas doenças são de origem dos nossos pensamentos e sentimentos e comportamentos que não são bons. E quando a gente tem pensamentos, sentimentos e comportamentos que não são bons, como é que está o brilho da nossa luz? Está diminuída. Está quase se apagando. Mas nós podemos mudar tudo isso. É o que Jesus dizia, quando se referia lá no Sermão da Montanha, para que as pessoas mudassem o seu comportamento, mudassem a sua mentalidade, seus pensamentos, mudassem o seu estado de espírito, que são os seus sentimentos. Então, nós podemos mudar para melhor. Vocês vêm tomar o passe. O passe vai ajudar muito, porque a imposição das mãos cura. Jesus curava. Vocês vão sair daqui curados. Mas se não mudar o interior de vocês, essa cura dura quanto? Essa cura dura muito pouco. Porque vocês alimentando sentimentos, pensamentos e comportamentos que não são bons, vocês vão adoecer de novo. Adoecer do espírito. Então é preciso que nós mude nosso comportamento, pensamento, sentimento, estou insistindo nisso, para que a nossa luz volte a se iluminar. E as doenças vão começar a diminuir até elas saírem de nós. Muito da cura está em nós. Então precisamos disso. Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele disse certa vez, antes de curar alguém, pergunte se essa pessoa quer ser curada. Porque se a pessoa não quer ser curada, ele vai fazer o processo da medicação, do tratamento, mas a doença vai voltar. Então é preciso que nós façamos a nossa parte. Tem um poeta indiano que viveu lá em 1860, mais ou menos, chamado Tagore. Tagore disse para nós que a nossa vida, nós nascer aqui, estar vivendo aqui, tem um único sentido, que é a busca
da iluminação interior. Todos nós nascemos aqui para nos iluminar, mas é de dentro para fora. Por isso, iluminação interior. Aí temos Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, e diz para nós que a reencarnação tem como meta essencial, a reencarnação tem como meta essencial a busca interior da iluminação. Ou seja, nós nascemos aqui para nos iluminar, para nos tornar melhores. O que é se iluminar? Nós nascemos aqui para isso. Mas tem muitas pessoas que não fazem nada para melhorar, não se esforçam, estão vivendo como um barco sem rumo. E aí eu sempre uso um termo: as pessoas nascem aqui para evoluir, reencarnam aqui para evoluir. Essa evolução tem muito a ver com a nossa busca de iluminação interior. Mas tem muitas pessoas que nascem aqui e não estão evoluindo, não estão buscando se melhorar em nada. E aí eu uso o termo chamado reencarnatur. A pessoa nasceu aqui achando que está fazendo turismo. Se ela voltar, a hora que ela deixar esta vida e voltar ao mundo espiritual, sem melhorar em nada, vocês acham que ela vai ser feliz lá? De forma nenhuma. Porque a maioria de nós, quando estava no plano espiritual, nós não se sentíamos muito felizes. Por quê? Porque nós cometemos muitos erros em encarnações anteriores. Principalmente os erros de relacionamento entre pessoas. Nós ainda não aprendemos a nos amar uns aos outros. Nós somos muito egoístas, muito orgulhosos. Fazemos os outros sofrer pelas nossas vontades. Queremos que tudo seja para nós. E isso nos leva a uma infelicidade muito grande de espírito. Então, quando a gente está lá no plano espiritual, a gente implora a oportunidade de nascer de novo. E aí os espíritos de luz dizem para nós: mas você vai ter que nascer, mas você vai ter que nascer junto daqueles que você não tratou bem, ou daquele que não te tratou bem, para que vocês se entendam. Aí a gente diz, devido ao sofrimento, aquela angústia: eu faço qualquer coisa para poder nascer e acertar isso, eu quero ser feliz. E aí os espíritos vão dando a oportunidade para nós, colocam alguns daqueles que a gente não se entendeu na nossa família. Eu falei alguns, não todos, porque se viessem todos, nós... Mesmo vindo um tanto de que é amigo nosso e outro que a gente não tem simpatia, a gente às vezes já não consegue viver bem. Imagine se viesse todo mundo. Então, alguns vêm na família, alguns vêm como vizinhos, não precisa citar nomes, tá? Alguns vêm como colega de trabalho, mas são irmãos que nós necessitamos nos entender com eles. E para se entender com eles, nós precisamos praticar aquilo que Jesus ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós praticar isso, só isso, nós nos iluminamos interiormente, porque o amor está dentro de nós.
mas eu queria explicar um pouquinho melhor o que é essa iluminação interior. Então, a iluminação interior é quando nós começamos a pôr mais Deus dentro de nós. Como pôr Deus dentro de nós? É quando nós começamos a pôr Deus em nossos pensamentos. O pensamento não brota dentro de nós? Então, se eu começar a pôr Deus em meus pensamentos, eu vou prejudicar outro? Não, porque ele é um filho de Deus e é meu irmão. Então eu vou começar a ser mais compreensivo, mais tolerante, uma pessoa mais bondosa, agir com mais benevolência. Isso é ter Deus dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos sentimentos. Isso é iluminação interior. É se tornar cada dia mais brando, mais pacífico, mais misericordioso, mais compreensivo. Isso é ter Deus dentro de nós. Nós começamos a irradiar mais luz quando temos amor, então. Quando temos boa vontade, quando temos paciência, temos compreensão. Agora eu pergunto, isso é fácil? Depois eu respondo para vocês se é fácil ou difícil. Então nós temos que agir como Jesus ensinou. Jesus há 2000 anos, e quem diz que nós não estávamos junto com aquelas pessoas lá no Sermão da Montanha? Estamos há 2000 anos tentando. E estamos de novo aqui ouvindo sobre brilhe a vossa luz. Então, cada um de nós é uma luz viva, é uma luz. Porque Jesus não ia dizer, brilhe a vossa luz, se nós não tivesse luz. Vocês acham que Jesus ia agir de forma ilógica? Não. Ele ia dizer, brilhe a vossa luz, se nós tivéssemos luz, e temos luz. Agora, a intensidade da luz que irradiamos vai depender dos valores internos que buscamos. Conseguimos entender? Então, se na tua casa tem alguém de difícil convivência, lá no trabalho, alguém de difícil convivência, um vizinho de difícil convivência, tenho certeza de que essa é a pessoa que vai te ajudar a evoluir muito. Vamos fazer uma análise. Vamos pensar assim. Vamos lembrar que nós estávamos lá no plano espiritual, sofrendo, e a gente diz assim, eu faço qualquer coisa para evoluir. E aí os espíritos dizem, tá, nós vamos colocar você para nascer, você vai ter que desenvolver paciência, tolerância, compreensão, e aí vai. Você tem que treinar muito isso. Porque é só no treino que a gente aprende, não é? Se eu quero correr, ser um maratonista, basta eu tirar, né, o sapato e pôr um tênis e sair correndo? Não, eu tenho que treinar, não tem? Se eu quero ser pintor de quadro, compro umas tintas e tal, nunca pintei, não tive aula nenhuma, mas vou tentar ser. Vou lá e faço, né? Alguém vai comprar esse quadro? Nem eu. Agora, se eu treinar, não vou ficar um bom pintor? Bom, é treino. Tudo é treino. Então, essas pessoas de difícil convivência, eu diria que são nossos personagens training. Vamos imaginar uma coisa. Eu nasci na mesma família. Meus irmãos eram Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Esses eram meus irmãos. E eu precisando treinar paciência. Quando que o Chico Xavier ia me tirar do sério? Quando que Madre Teresa de Calcutá ia, né, exigir paciência de mim? Não dá. Espírito de luz não me treina. Dá para entender assim? Porque eles não vão oferecer
oportunidade para mim melhorar, porque eu preciso de irmãos que precisam ainda, aqueles que me atentam. Quanto mais aquele que me atenta, mais ele está me dando oportunidade, não está? Aquele colega difícil do trabalho, aquele é o que está fazendo, está me dando todo dia, todo instante, oportunidade de praticar o bem. O familiar difícil está me dando oportunidade de treinar. Não vão chegar abraçando o colega de trabalho, o vizinho, né? Ai, agora eu entendi que você é importante. Não, ele não vai entender. Mas respeite a ele e comece a amar a ele. Esse amar a ele é em atitudes, é tratando bem, é respeitando, compreendendo, tendo paciência. Mas me veio uma outra ideia agora. Isso não é amor? Ter paciência não é amor? É ou não é? É amor. Eu ter tolerância é amor. Então, veja como o amor tem várias formas de eu demonstrar. E eu vou contar um segredo para vocês. Nas pesquisas de psicologia, foi descoberto que toda pessoa de difícil convivência é alguém carente de amor. Olha aí, ó. Então, se essa pessoa que é de difícil convivência está ali me treinando para mim se tornar uma pessoa muito compreensiva, então eu vou treinar com ele. E eu, sendo compreensivo, estou dando amor para ele. Se eu der amor para ele, eu mudo essa pessoa. Toda pessoa de difícil convivência é uma pessoa carente de amor. Não junta as coisas. Aí os espíritos de luz que colocaram nós aqui disseram, é só ele fazer agora. Para que ele saia daqui agora muito mais evoluído, muito mais iluminado do que quando ele entrou. Vejam como as coisas vão começando a diminuir o peso. Não está tão difícil agora, não está? Está bem menos difícil. Então, o que nós precisamos é fazer brilhar essa nossa luz, fazer brilhar os nossos comportamentos, como Jesus pediu lá no Sermão da Montanha. Claro, mas é óbvio que a minha luz, a luz de vocês, ela vai ficando intensa cada vez mais gradativamente. Nós não vamos se tornar um espírito muito iluminado de uma hora para outra. Isso não acontece. Nós temos que ir fazer isso acontecendo gradativamente. Mas nós temos que insistir. Insistir. Talvez hoje nós temos pequenos lampejos. O que eu quero dizer com lampejos? Tem hora que eu faço uma coisa boa. A minha luz aumenta muito. Só que, assim como eu fiz uma coisa boa, eu posso fazer uma coisa que não é boa. Aí a minha luz diminui. Então, a minha luz fica assim, ó, aumenta, diminui, aumenta, diminui. São lampejos. Vamos dar um exemplo para a gente entender. Estamos caminhando numa calçada e alguém vem vindo com uma sacola de frutas e, de repente, derruba aquela sacola de frutas. E eu vou lá, ajudo, né, aquela pessoa a juntar as frutas, tal, ajudei ela, era uma pessoa idosa, fiz ali. Naquele momento, a minha luz foi. E aí eu continuei caminhando na calçada. Mas naquele momento, peguei o celular, comecei a olhar no celular. Aí não percebi que chegou na esquina e já pus o pé, né, na rua. E aí o carro buzinou para mim. O que aconteceu? Alguém gosta de levar buzinada aí? Ó, aquele lampejo que eu saí dali, meia quadra. Lá em cima a luz.
Aí levei uma buzinada, eu penso um monte de coisas para aquele motorista. Ó, a minha luz baixou. Então nós estamos assim, ó. Sobe, desce, sobe, desce. Estamos no caminho. Só que eu deveria que gradativamente fazer mais coisas boas para manter mais tempo essa iluminação interior e menos coisa ruim. Então, eu aos poucos ir diminuindo para que, em algum momento, aquele estágio de iluminação fique permanente. Até eu conseguir mais, até eu conseguir mais e mais. Dá para entender assim? É assim que está acontecendo, não está? Não é? Nós estamos lá assim, né? Acende e apaga, acende e apaga. Vamos tentar deixar mais acender e apagar menos. Então, a hora que o motorista buzinar para nós, em vez de pensar aquelas monte de besteira do motorista, ele tinha razão, eu pisei na rua, não deveria. Pronto. Reconheça que você está errado, que você não está totalmente certo sempre. É assim que acontece. Chico Xavier, certa vez, nos fez um alerta dizendo: cada boa ação que você pratica é uma luz que acende dentro de você. É exatamente o que eu falei no exemplo, não é? Ajudei alguém que caiu lá a sacola dela. É uma boa ação, é uma luz que acende dentro de você. Então, vamos lembrar, cada boa ação é uma luz que acende dentro de nós. E aí, Divaldo Pereira Franco diz para nós uma outra coisa muito importante. Comecemos a nossa iluminação por pequenos gestos. Pequenos gestos. Porque muitos pensam, eu preciso me iluminar, ele quer fazer algo grandioso, que ele não tem capacidade de sustentar depois. Então, comecemos por pequenos gestos. Aqui o nosso irmão Júnior convidou vocês, ele mostrou um monte de situações que vocês podem colaborar aqui na casa. Pequenos trabalhinhos, que são situações, vocês estão se ajudando aos outros. Quem ganha mais quando a gente ajuda alguém? O outro ou nós? É nós. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Até agora eu vi muito pouco aqui. Vamos ver se vocês fazem mais. Divaldo falou, pequenos gestos. Comece sorrindo mais. Olhe para as pessoas e sorria. Sorria. Quanto custa sorrir? Mas é bom ver alguém sorrir para a gente ou não? Quanto é bom! Sorria mais para o outro. Mostre que você quer se aproximar, porque quando você sorri, é como você pegasse o teu coração e fizesse assim, ó. Meu coração está aberto para você. Não é assim? Porque quando as pessoas ficam muito fechadas, é como se você trancasse o teu coração e pusesse um cadeado ainda. Sorria mais para as pessoas. Sorria mais para aquela pessoa de difícil convivência. É amor? Sorrir é amor. Abraçar mais. Há pesquisas que dizem que a gente cura o outro num abraço. Quando eu sorrio, é um gesto bom? Então, pequenos gestos. Eu acendo a minha luz, faço brilhar minha luz. Quando eu abraço, eu faço brilhar minha luz? Faço brilhar minha luz. Seja mais generoso. A pessoa generosa, ela deixa o orgulho de lado e o egoísmo de lado. Porque a pessoa generosa, ela consegue ver mais o outro. Vou dar um exemplo aqui. Por que a gente deve ser mais generoso? Muitas vezes você vai em um comércio, por exemplo, e a pessoa, o atendente, está lá, às vezes, chateado.
com a dificuldade, te atendendo até de forma ali formal, grosseira até. E quantos que, quando recebem esse tipo de atendimento, devolvem na mesma moeda, se tornam grosseiros também. Mas ninguém perguntou, ninguém sabe que por trás daquele atendente que está naquela dificuldade, ele pode ter uma doença grave, alguém da família estar com doença grave, estar com um filho envolvido com drogas, por isso que ele está com aquela, ele não está sabendo lidar com aquilo. E se eu devolvo aquela situação na mesma moeda, eu pioro ou melhoro a situação dele? Agora, se eu agir com generosidade, embora ele me trate mal, o que vai acontecer? Vocês vão ver que antes de terminar o atendimento, ele está sorrindo para vocês. Porque o amor contagia. Então, se vocês agirem com amor, com generosidade, vocês mudam o dia daquela pessoa. É um pequeno gesto. É isso que Divaldo diz. Vamos se iluminar por pequenos gestos. E aí, Joana de Ângeles, que é o espírito guia de Divaldo Franco, que ajuda muito ele, diz para nós: a bondade cresce por meio do exercício. É o que nós falamos há pouco também. A bondade cresce por meio do exercício. Então, por isso, se eu exercitar tolerância, paciência, compreensão, eu vou me tornar uma pessoa que não vai ser difícil ser bom, não vai ser difícil ser tolerante e compreensivo, mas eu tenho que exercitar. Sempre que eu não exercito, parece que é algo difícil, não é? Então eu preciso fazer isso acontecer. Na série psicológica de Joana de Ângeles, Joana de Ângeles é um espírito que trabalha muito a questão psicológica. E ela trouxe para nós, através da psicografia de Divaldo Franco, várias obras falando de psicologia. Até tem uma série chamada A Psicologia de Joana de Ângeles. E ela diz para nós, nessas obras, que as nossas imperfeições, que as nossas más tendências são tratadas como sombras do nosso espírito. E quando a gente fala sombra, é aonde não tem luz. Então, nossas imperfeições, nossas más tendências são tratadas como sombras do espírito. E aí eu achei uma passagem de Jesus quando ele fala, ele está falando de luz, mas ele diz, eu sou a luz do mundo. Jesus dizendo que é a luz do mundo. E ele diz, e aquele que vem após a mim, não tropeça na sombra. Vamos analisar isso aqui, isso que é profundo. Jesus diz que ele é a luz do mundo. Ou seja, quando ele fala ele, é os ensinamentos dele. Os ensinamentos de Jesus são a luz para nós. E aquele que vem após a mim, aquele que vem após a mim, eu fico pensando, quem que é? Se tem alguém indo na frente e aquele que está andando atrás, não é um seguidor? Né? Então, se alguém diz, né, venham atrás de mim, né? Então, aquele que vem após a mim, eu estou indo, e aquele que vem após a mim está me seguindo. Não tropeça na sombra. Jesus, os seus ensinamentos é a luz do mundo. E aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus não tropeçam nas sombras, não tropeçam nas suas imperfeições. Dá para entender? Como Jesus era sábio, né? Aquele que vem, né? Eu sou a luz do mundo, seus ensinamentos. E aquele que vem após a mim não tropeça na sombra.
aquele que segue os seus ensinamentos não tropeça nas sombras, que são as imperfeições que nós possuímos. Fica muito claro isso, né? Vamos imaginar uma outra situação. Vocês imaginem uma pessoa com uma tocha de fogo, né, segurando uma tocha. Aquela tocha, ela faz claridade para que lado? Geralmente, se eu segurar aqui, ela vai fazer a sombra atrás. Então, eu não consigo pôr em cima, se eu pôr em cima nem faz sombra. Mas se eu segurar na frente, ela vai fazer sombra atrás. Ou seja, se eu segurar uma luz exterior, a iluminação vai ser sempre pouca. Ou seja, eu não vou conseguir iluminar inteiro. E essa tocha é uma luz externa ou interna? É externa. Então, quando eu faço uma iluminação externa, a minha iluminação é pouca. Agora, quando eu pratico virtudes, quando eu faço as coisas acontecerem, mas de forma aparente, eu estou fingindo ser bom. Essa sombra, né, que eu vou fazer, no caso, seria eu vou eliminar as sombras, na verdade, sendo com essa iluminação mentirosa, eu vou me iluminar realmente ou não? Eu vou eliminar as sombras com isso? Se eu não sou bom e estou fingindo ser bom, não, eu não vou me iluminar. Eu não vou acabar com as sombras. Por isso, a iluminação tem que ser verdadeira. Ela tem que partir de dentro de nós, mas como virtudes verdadeiras. Então, se eu praticar bondade, vamos praticar para ser bom, de verdade. Tem muitos espíritas que fingem ser bom. Sabe por quê? De medo que aquela pessoa volte com ela na outra encarnação. Então ele diz assim, eu vou te aturar essa encarnação. O que vai acontecer? Vai vir de novo ou não? Vai vir de novo, porque não é verdadeiro. Não é verdadeiro, vai voltar junto. Tem um livro chamado O Segredo das Bem-aventuranças, que fala que todos nós temos que desenvolver esse potencial de fazer brilhar a nossa luz. Mas para fazer brilhar a nossa luz, nós precisamos se conhecer. Precisamos se conhecer para saber aonde precisamos fazer para eliminar a sombra. Lembra? As sombras são as nossas imperfeições. E aí eu encontrei o filósofo chinês Lao Tse, diz para nós, quem conhece os outros é um sábio, mas quem conhece a si mesmo é um iluminado. O segredo, então, para nós se iluminar é se conhecer. Isso é muito profundo. Tanto é que eu vou propor para vocês agora fazermos um teste prático. Vocês se conhecem? Vocês se conhecem bem? Façam assim ou assim? Eu vou esperar vocês se decidirem enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Vocês se conhecem bem? Sim? Vamos fazer um teste. Eu vou pedir para vocês colocar as mãos de vocês sobre os joelhos de vocês, mas com as palmas viradas para baixo. Não pode colar. Agora só tirem as mãos quando eu disser que pode tirar. Se vocês se conhecem bem, a gente diz que não conhece bem alguém quando a gente diz assim, eu te conheço como a palma da minha mão, não é?
Se vocês se conhecem bem, pensem como que são as linhas que existem na mão de vocês, sem tirar a mão. Lembre-se, a gente conhece bem alguém, né? A gente diz, eu te conheço, né, como a palma da minha mão. Se vocês se conhecem bem, vocês deveriam saber como é a mão de vocês. Vocês se conhecem? O que deu para sentir? Não é bem assim, né? Então pode tirar a mão agora. Agora vocês estão olhando, né? Mas agora já passou. Então, para que a gente se... Lembra que o Lao Tse falou, né? Você conhecer os outros, se você conhece os outros, você é um sábio. Mas se você conhece a si mesmo, você é um iluminado. Nós temos que se conhecer como a palma da nossa mão. É o que a gente diz para os outros, não é? Quando conhece bem. Então, vamos usar esse exemplo para que a gente olhe para dentro de nós e tente ver quais são as nossas maiores virtudes. Você sabe quais são as nossas maiores virtudes? Não. É aí que entra agora o que Kardec perguntou na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual que é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a pergunta não é uma pergunta qualquer. Por quê? Ele perguntou qual que é o meio prático mais eficaz, ou seja, aquele jeito de eu me conhecer que seja realmente, eu consiga me conhecer e que seja eficaz, que resolva. Como é que eu faço para me conhecer e conseguir melhorar e resistir ao mal? E os espíritos responderam para ele somente assim: conhece-te a ti mesmo. E agora eu pergunto para vocês, é fácil se conhecer? Não? Vamos lá. O que é se conhecer? É tentar começar a olhar para dentro de nós, fazer um exame de consciência, olhar para dentro de nós. Aí, nessa questão 919, Kardec perguntou, né? O que eu posso fazer? Qual o meio prático mais eficaz de me conhecer? De melhorar e resistir ao mal? Conhecendo, foi a resposta. Conhecendo a si mesmo. Na questão 919A, que é uma continuação dessa pergunta, aparece Santo Agostinho dando a receita do bolo. Santo Agostinho descreve como é que ele fazia para se conhecer. E ele diz para nós: toda noite faça um exame de consciência. E aquilo que ele diz assim: quando eu via que eu fiz errado alguma coisa, a primeira atitude do outro dia era ir consertar aquilo. Se eu ofendi alguém, no outro dia cedo, a primeira coisa era ir pedir perdão. Assim que Santo Agostinho descreve. Nós estamos capacitados para isso ou não? Já conseguimos fazer isso? Se nós não conseguirmos fazer isso, pelo menos no exame de consciência, nós analisar, errei feio contra aquela pessoa. Nós não temos ainda aquela força de ir lá no outro dia pedir perdão, porque aí temos orgulho ainda. Mas se eu, nesse exame de consciência, pelo menos assumir o compromisso de não fazer mais aquilo, já é um caminho andado, não é? Então eu tenho que começar a me analisar quais são as minhas imperfeições e tentar corrigir. Conseguimos entender como que a gente consegue se iluminar? É se conhecendo. Fazer a nossa luz brilhar é se conhecendo. É analisando o que estamos fazendo, qual é o nosso comportamento como pai, como marido, como mãe, como esposa, como empregador, como empregado. Qual é o nosso comportamento? Estamos agindo como Jesus ensinou?
Temos que fazer isso. Lembra que Jesus, lá no Sermão da Montanha, estava falando para as pessoas mudarem o comportamento. Mude o comportamento para que a sua luz brilhe. Então, analisem, veja onde cada um de nós podemos mudar nosso comportamento para que a nossa luz brilhe. Muita paz a todos, muito obrigado pela oportunidade. E convido agora a todos para agradecermos a Deus em oração por essa grande oportunidade que todos nós tivemos de estar aqui fazendo essa reflexão. Que possamos, ao sair daqui, ter mais consciência dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos e sentimentos. Pedir forças a Deus, então, neste momento, para que nós consiga se tornar uma pessoa melhor. Forças para nós conviver em paz com aqueles que são de difícil convivência. Eles precisam do nosso amor para mudarem. Que eu consiga também, a cada dia, fazer com que Deus esteja mais presente no que eu penso, no que eu sinto e na forma que eu me comporto. Que Deus ilumine a todos nós neste momento e que ao sairmos daqui possamos levar aos nossos lares mais energia de amor, se tornando pessoas muito melhores do que quando entramos aqui. Muita paz a todos e em nome de Deus, em nome de Jesus, encerramos esse momento. Que assim seja.